Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo para vocês. Na última videoaula eu falei um pouco sobre o que era estatística, de onde que vem, para que usa. Foi uma primeira aula, né, só para dar uma introdução. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de estatísticas que existem, que são a descritiva e a inferencial. Então vamos lá. A estatística descritiva, falando rapidamente, ela refere-se à descrição e organização de dados experimentais. Então, todo começo de uma análise estatística, ou seja lá uma pesquisa ou uma análise de dados, geralmente se faz a análise descritiva, que nós vamos comentar um pouco mais a seguir, organizando esses dados e aplicando algumas ferramentas. E a estatística inferencial serve para tirar as conclusões da realidade de um todo. Então, nós temos um todo. Então, nós vamos pegar esse todo, uma parte desse todo, e fazer uma conclusão sobre essa parte. E falar que ela serve para o todo. Falando agora, então, um pouquinho da descritiva, para ser um pouco mais detalhado. Então, a estatística descritiva tem algumas ferramentas que podem ser usadas para descrever os dados. E são, por exemplo, bases para percentuais. Então, geralmente, quando você vê, por exemplo, 90% dos universitários que prestam para entrar em letras, no curso de letras, são do sexo feminino. Isso é um percentual. A parte da estatística descritiva. Análises gráficas. Por exemplo, gráficos de barra, gráficos de pizza, que nós vamos ver em outros vídeos, não nesse, né? Mas isso tudo faz parte da estatística descritiva. Tabela de frequências, então qualquer tipo de tabela se enquadra aí na estatística descritiva. Medidas de tendência central, média, mediana, moda, por exemplo. Nós temos um processo e tem um produto que tem uma certa espessura. Então, a média de espessura desse produto é de 5,9 a medida no turno 1 de uma determinada indústria. Então, foi retirado foi retirado os dados e foi feita essa descrição, a organização dos dados e foi aplicada essas ferramentas. E uma medida de dispersão, que por exemplo, desvio padrão, variância, que vai verificar o quanto que abrange esses dados, né? A amplitude, de quanto a quanto vão esses dados. Ou seja, a estatística descritiva é uma forma de resumir as características de grandes conjuntos de dados. Seria mais ou menos isso o que significa a estatística descritiva. A estatística inferencial ou indutiva ou inferência estatística, antes de a gente falar sobre ela, a gente precisa falar um pouquinho sobre população. Então, o que é população? É um conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum. Isso foi retirado do livro do Costa Neto, de 1977. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aí universitários e a gente quer saber a idade e o sexo desses universitários do estado de São Paulo. Beleza, é uma coisa simples? É uma coisa simples. Só quer saber a idade e o sexo desses universitários. Mas não é tão simples assim. Essa é a minha população? É. Só que para eu saber a idade e o sexo dele, eu preciso caracterizar a minha população. Eu preciso saber se eu quero só aqueles estudantes que estão estudando no momento, que estão lá, ou se eu quero também aqueles que já foram universitários e já não são mais, se eu quero aqueles que vão ser universitários, por exemplo, ou se eu só quero aqueles que estão estudando agora, no momento. É só um exemplo. Então eu tenho que caracterizar, eu tenho que reduzir essa minha população. Se eu quiser, então, a partir do momento que eu caracterizo, eu tenho a minha população definida e aí, mas nem sempre eu vou conseguir
fazer uma análise de toda a minha população. Imagina fazer a análise de toda a população de Universidade do Estado de São Paulo. É muito difícil eu conseguir pegar todas essas pessoas e conseguir encontrar todas essas pessoas para fazer uma análise. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar uma amostra. Né? Então, a amostra é um subconjunto da população cujo tamanho é finito, a qual tem todos os elementos serão examinados. Então, todos os elementos da amostra que eu tirei, eu vou ter que analisar. E a partir disso, eu vou falar que isso serve para a minha população. Por exemplo, tenho lá o meu conjunto de estudantes. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho lá uma fábrica onde sai produtos por minuto, mas eu não consigo pegar todos os produtos durante um dia inteiro. Então eu vou tirar uma amostra desses produtos e vou analisar toda a amostra e falar que ela serve para a população. Aí sim eu consigo falar agora mais detalhes sobre a estatística inferencial. Então eu vou tirar conclusões sobre as populações com base nos resultados que eu observei nessas amostras. Porém, um processo de indução nem sempre ele é correto, ele é exato, né? Então a gente está sempre sujeito a erros, né? Sempre pode acontecer algum tipo de erro. E além disso, antes de qualquer análise, é necessário fazer uma organização dos dados. Então a gente precisa da análise descritiva para organizar os dados, para depois tirar a amostra e fazer a minha análise mais detalhada. Então a inferência estatística vai mostrar até que ponto se a gente está errando e com qual probabilidade a gente está errando. E aí a gente completa aí a definição de estatística inferencial. Assim, então, definindo a inferência estatística, que é o ponto-chave da estatística, da disciplina estatística. Então, a gente tem, para ter inferência estatística, a gente precisa da estatística descritiva para organizar os dados. A gente precisa da amostragem, porque a gente não vai, para ter inferência, a gente precisa da amostragem para falar que é para a população. E a gente precisa do cálculo das probabilidades, para falar até quanto a gente está acertando, até quanto que está correto você inferir para essa população. E é isso. A gente vai abordar nas próximas aulas cada um desses itens, descritivo, amostragem e probabilidades, e vamos falar detalhadamente quais são as ferramentas dentro de cada um, o que dá para usar, se dá para usar teste, se dá para usar gráfico. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem quiser, quem gostou, dá um joinha aí embaixo e clique em inscrever no meu canal. Valeu, até mais.